hoje a continuação do nosso ciclo sobre diversidade cultural, desenvolvimento e direitos humanos e nesta sessão temos o privilégio de contar com o professor Manuel Silvério Marques, que nos vai falar sobre equidade, medicina e a medida de todas as coisas. Professor Silvério Marques, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É para nós um privilégio tê-lo hoje aqui a mostrar-nos, afinal, como é que nesta importante atividade, digamos assim, de interação com o ser humano de todas as condições e com toda a experiência vivida pelo professor, nos vai trazer um testemunho e como é que esta equidade se tem vindo a fazer sentir mais ou menos na nossa sociedade e em particular, portanto, no domínio da saúde. Portanto, mais uma vez, muito obrigada, professor, por estar connosco. Eu gostaria também de agradecer ao Diário de Notícias que nos tem dado a oportunidade de divulgar as nossas sessões, e em particular também as sessões deste ciclo, e de publicar as entrevistas dos nossos conferencistas para testemunho futuro, para leitura futura, inclusive, porque não, para reflexão atual e futura. Portanto, queria só muito rapidamente agradecer também àqueles que, apesar de estarem talvez a preparar-se para um fim de semana prolongado, não esqueceram as nossas conferências, este ciclo em particular, e que estão connosco hoje. Muito obrigada a todos e eu passava a palavra à professora Maria de Jesus para fazer a apresentação do nosso convidado, professor Silvério Marques. Se faz favor, professora Maria de Jesus. Muito obrigada, professora Maria Salomé. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Muito bem, obrigada por estarem presentes para esta nova palestra do nosso ciclo Diversidade Cultural e Direitos Humanos. Tenho o gosto, e é mesmo um gosto, apresentar o professor Manuel Silvério Marques, que é o nosso palestrante de hoje. O professor Manuel Silvério Marques, eu vou dizer 2 ou 3 notas breves do seu extenso currículo para termos tempo para a palestra e para uma discussão que esperamos que seja profícua. O professor Manuel Silvério Marques é médico hematologista do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, aposentado, é doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa com uma dissertação sobre filosofia da medicina, o título A Medicina enquanto Ciência do Indivíduo. Tem várias formações pós-graduadas no Darwin College em Cambridge, no Centre Léon Bérard de Lyon e no Hospital Sant Creu Sant Pau de Barcelona. Foi docente convidado, e penso que ainda é, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e da Universidade da Beira Interior. É membro de diversas comissões de éticas e é líder de projetos de investigação, designadamente sobre José Pinto de Azeredo. Cooperou no desenvolvimento do Programa de Humanidades Médicas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É autor de uma vastíssima produção de obras, artigos, nomeadamente, e vou só referir alguns, sobre Elias Montalto, Boyle, Leibniz, David Marr, Michel Henry, Fernando Gil, entre outros. Ocupou-se de temáticas como as representações ou modelos do corpo, a sensibilidade, a consciência, a ética e as fundações do ato médico. É um gosto ouvi-lo hoje com uma conferência que tem um título assaz provocatório: Equidade, Medicina e a Medida de Todas as Coisas. Tem a palavra, Manuel. Muito obrigado, Maria de Jesus. Muito obrigado, senhora professora Maria Paes. Agradeço muito o convite. Eu sou, de facto, neste momento apenas um membro do Centro de Filosofia do Estado de Lisboa e a minha atividade
atendendo um pouco a idade, que já não é muito grande nos outros setores, e aceitei este convite depois de alguma hesitação, um bocadinho pensando, na verdade, nos meus netos. Não tenho nenhuma poção mágica para resolver os problemas da saúde em Portugal. Há muitos anos que penso o que vou dizer. Discuti isto com alguns colegas mais novos e alguns colegas da minha geração, nem todos pensam como eu. E eu vou ler o texto porque dão 45 minutos e para dizer o que eu achava que devia dizer é melhor assim. Portanto, passo imediatamente à leitura, agradeço a todos a presença, agradecerei depois as perguntas se as houver e vamos ver. Baseado na experiência clínica, proponho-me efetuar uma breve ronda reflexiva sobre a medicina e as condições ideológicas e éticas do sistema do Serviço Nacional de Saúde. Privilegio as categorias fundacionais do exercício da profissão e afloro o contexto político de modo não substantivo, não substancial e não quantitativo. O desidrato consiste na dignificação do ato médico, na desburocratização e a desprecificação do encontro clínico e no exame dos efeitos desse tipo de vivência humana, por vezes desumana, sobre a equidade e a iniquidade. Tem uma breve introdução para justificar a finalidade, descrevê-la sucintamente, depois falo da equidade em mundos exíguos e efêmeros, depois do princípio dos antigos pananceias recentes, falo depois da medida de todas as coisas, tudo isto muito sucintamente e depois uma breve conclusão. Pertenço ao grupo de médicos que logo que a exclusividade foi instituída, meados dos anos 80, optou por renunciar ao exercício da medicina liberal e passou a trabalhar apenas no SNS, Serviço Nacional de Saúde, com a maioria dos colegas de Oncologia Médica do IPO. Cumpridas as tarefas, não eram raros os fins de tarde em que se discutiam casos difíceis, aquisições científicas, aspectos éticos, políticos e filosóficos das nossas práticas. Fomos por conseguir levados, com o saudoso colega Jorge de Melo, a criar uma unidade de cuidados hematológicos intensivos, no IPO, no Serviço de Hematologia, e a pôr em marcha uma comissão de ética, foi a segunda do país. Tivemos a sorte de conseguir animar múltiplas sessões de reflexão multidisciplinar que andam sendo estudos de filosofia da medicina. As reuniões em geral eram pós-laborais, cursos aos sábados, isto a partir dos anos 90. Recordo, por exemplo, João Gabriel Tecado Santos sobre o Kairos, Filomena Mulder sobre natureza e formas da simpatia, a professora Karina Abelló, de Espanha, de Barcelona, sobre a qualidade em medicina e, na verdade, imensos. Foram uns 20 anos muitíssimo interessantes. Nem tudo foram rosas, evidentemente. Nos derradeiros anos da minha vida hospitalar, ajudei a manter o serviço de hospitalização ao domicílio, como se diz agora, na verdade, chamado Serviço de Apoio Domiciliário, de que fui responsável, de que o PIO foi pioneiro europeu há quase 100 anos, e a desenvolver depois uma unidade de unidades de cuidados paliativos que, na verdade, só se iniciou quando eu me aposentei do hospital. Enfim, e para abreviar, dos últimos 10 a 15 anos, a minha experiência no SNS é menos empolgante e menos traumática, quase exclusivamente utilizador ou acompanhante. Neste pequeno trabalho, que não chega a ser um ensaio, vou acomodar o meu testemunho e as minhas sugestões ao modelo da Body Politic pela sua apreciável brevidade, sem pronunciar acerca da sua pertinência. A única finalidade é apresentar uma defesa da recentração do Serviço Nacional de Saúde no doente, geralmente todo o aparato das tecnociências, incluindo, portanto, a chamada medicina de translação da bancada do laboratório para o leito do enfermo, a informática, a chamada saúde digital, de que se fala agora, etc. Serei, pois, seletivo, sem me desprezar de mais intentos. Intentos que são muito importantes e eu não minimizo de maneira nenhuma o saber em si, os resultados das terapias, a organização, a padronização, quer dizer, a facticidade, os protocolos, a avaliação, a produtividade, a eficiência, o custo-benefício, a inovação, o progresso. Não os minimizo, mas não é disso que vou tratar. Não me eximirei a apontar algumas doenças sistémicas do SNS e do pseudossistema que o reanima e asfixia, e a defender uma lógica da desmercantilização do ato médico. Primeiro ponto, equidade em mundos exíguos e efêmeros. O clínico atua em muitos mundos morais locais, ambivalentes e incertos, legitimado por conhecimento científico homologado, com autoridade socialmente otorgada e um poderio de facto de vida e de morte. Compreender-se-á que uma das virtudes que deve possuir e cultivar é a equanimitas,
a igualdade de ânimo na luta contra as atividades. Na verdade, este termo, equanimitas, aprendi-o num livro de um autor que foi um grande médico, cerca de 1900, médico inglês a trabalhar na Inglaterra, que escreveu um livro com este título, no fundo, um livro sobre humanidades médicas, e, entre outras coisas, tinha uma lista dos livros da literatura universal que o médico era obrigado a ler. Claro, Shakespeare, Cervantes e outros tantos. É um termo, de resto, muito bonito. Submete-se, por razão de um médico, a um juramento, a um código deontológico e, naturalmente, à vontade expressa do doente, ao seu melhor interesse. É o consentimento informado e esclarecido, que, ao contrário do que se pratica, não é um papelinho que se assina na recepção, é de facto uma conversa, é um processo normalmente lento em que o médico tem o dever de explicar ao doente as alternativas, diagnósticos, alternativas terapêuticas, riscos, benefícios, custos, tudo isso. Incertezas também. Em cirurgia plástica, por exemplo, tem havido algum contencioso na ordem dos médicos, bem compreensível, porque às vezes há complicações muito desagradáveis, que não foram enunciadas ao doente. Há que reconhecer que, desgraçadamente para muitos, não se nasce biológica e organicamente igual, que cada vez estão mais numerosas as propensões hereditárias conhecidas, as graves e menos graves patologias genéticas. Não apenas as filas de espera, a miséria, a interioridade, o azar, não são apenas as filas de espera, a miséria, a interioridade, o azar, desigualizam o direito à saúde, o acesso aos serviços de saúde. O direito à saúde, aliás, desejo e voto generoso, é mera expressão metafórica. Existem em si positivos direitos humanos universais, direitos da personalidade, direito ao socorro em sinistro, direito de acesso aos cuidados de saúde. Direito de acesso aos cuidados de saúde. Decorrem na nossa área cultural do balanço subjetivo e institucional, quer dizer, histórico, entre universalismo, comunitarismo e individualismo. A equidade, ou epiqueia, ou retidão, é a administração da justiça no caso concreto, que exige tirar a venda, abrir os olhos e ver claro, normalmente segundo a perspectiva de outrem. É justiça distributiva, corretiva, social, se necessário com discriminação positiva ou negativa. A iniquidade é, notoriamente, um pecado dos nossos subsistemas de saúde, tal como a quanto mais justiça de classe é um viés do nosso aparelho judicial, ainda hoje. Como a liberdade e fraternidade, a igualdade é conquista social e pessoal cotidiana. Assim viveu Jean-Pierre Marat, nascido em 43 e falecido em 83, l'ami du peuple, de facto um médico cujo assassínio brutal David imortalizou em tela pungente e que redigiu a primeira Carta dos Direitos Humanos. Isto é pouco conhecido e é bastante interessante. A equidade é um desafio maior para a medicina e uma aspiração revolucionária dos sistemas de saúde dos Estados verdadeiramente democráticos. Eu pergunto, como fez o deputado Vital Moreira em 2001 no semanário, e cito, por que dogma ele, o SNS, tem de ser gratuito para toda a gente, inclusive para quem é abastado. Fim de citação. Depois das campanhas sanitárias contra pestilências, epidemias e endemias, e do relatório das carreiras médicas de Miller Guerra, no século passado, o SNS foi a melhor e mais esclarecida e consequente iniciativa criada para combater a injustiça social na saúde e na assistência. Diagnosticar a iniquidade na saúde e na doença é pouco, é triste, é mesmo patético. Diagnosticar, ao atrever-me a fazê-lo nestes dias, evoco os feitos de 3 figuras exemplares de séculos precedentes, nomeadamente Florence Nightingale, na enfermagem, na saúde pública e na organização hospitalar. E os cientistas Louis Pasteur e Rudolf Virchow, na microbiologia, na infecciologia e na medicina social. E adopto a superior tradição hipocrática, que aprendi com Sir Geoffrey Lloyd, Scholar de Cambridge, sucessor de Finlay, no Darwin College, e primeiro diretor do Dinham Institute, o Instituto de Estudos Sinológicos. Conhece com poucos as medicinas clássicas chinesa e grega e é um precursor dos estudos sociais da ciência. Ensinou no memorável curso que entre as categorias seminais da medicina helénica estão os termos, e vou citar os termos mais clínicos, há outros igualmente interessantes, pathos, nosos, história, crisis, kairos, tecmerion, prova, na esfera epistémica e na pragmática. O juramento, a palavra dada, o fármacon, tecné, podemos traduzir por arte, ofício, ciência, a acribia. Na sua interseção, interpõe-se canonicamente a perspicácia prognóstica,
a circunspeção diagnóstica diferencial e a deliberação terapêutica. Foi o general médico e polimata Galeno de Perma que, no século II depois de Cristo, fixou por 1,5 milênio a prática médica nas polaridades empedoclianas dos 4 elementos, na teoria dos humores e no prestígio de Hipócrates e Platão. Um dos seus mais célebres livros, de resto, é sobre Hipócrates e Platão. A doutrina moral durou quase 2000 anos. Constituiu um cenário de inquirição mítico, imaginário, acomodável, dinâmico, mas monolítico, consistente e fechado. 2000 anos. Seguiu-se o período solidista, não moralista e químico, produto da bifurcação cartesiana, caracterizado pelo mecanicismo, pelo modelo fibroso, depois fibrila microscópica, quase celular do corpo. Foi corroborado pela ciência baconiana dos modernos, por um Boyle, um Seidman, um Verhaeve. Este último viveu de 668 a 738 e foi o mais célebre médico do seu tempo em Leiden, com a história clínica patográfica, portanto, sentada na patologia, o setting, o canon assistencial, designadamente a figura do médico hospitalar, do médico interno e a visita diária aos enfermos, de novos gestalt nosológicos, com experimentação e a química. O nosso Ribeiro Sanches, como sabem, depois de ter tirado o curso de medicina cá, foi fazer o curso de medicina com ele. E depois, a seu pedido, foi para a Rússia, para a corte da Catarina. A medicina clínica era então e é ainda, essencialmente, como se sabe, uma prática liberal e casuística, isto é, de responsabilidade individual e prudencial, contrato fiduciário de prestação de serviço. Viremos agora para a nossa atualidade. Quando se observam os discursos e as decisões na governação de saúde, percebe-se que as dificuldades humanas, técnicas e orçamentais da administração secundarizam e mascaram a vida kafkiana dos doentes e não só, apesar da dedicação e do esforço dos que trabalham. As principais resoluções administrativas, gestão de recursos, não visam as penas e maletas atuais, nem a satisfação das necessidades básicas salutogénicas dos mais desfavorecidos. Mas não acho que possam amordaçar os médicos com o argumento das limitações de verba, da falta de produtividade, do mau profissionalismo, quando em regra são competentes e dedicados e chovem anualmente da União Europeia milhões que se desperdiçam a armamentária irracional, sem uma estratégia de defesa, autoestradas redundantes, consultorias milionárias e eventos sumptuários. E enquanto tanto é desbaratado, com o anel de giz a girar em gabinetes, viagens e almoçaradas. É óbvio que situações temporárias ou estruturais de meios escassos de importância vital, como na medicina de guerra, mas não só, muitas vezes na medicina cotidiana, em situações de hipertrofia orçamental, etc., etc. E há que pensar nas gerações que aí vêm e nos doentes da amanhã, impõem racionamento e procedimentos atempados, justos e transparentes. Claro que toda a discriminação, potencialmente iníqua, deverá ser antecipadamente conhecida da população e do doente, porque a triagem não pode ser ordenada e determinada à cabeceira. Este é um pequeno ponto que muitas poucas pessoas ligam e não se ouve muito assinalado, mas é óbvio que a discriminação não pode ser à cabeceira do doente. Todos vimos as dúvidas, hesitações e incoerências durante a pandemia de Covid, que, diga-se de passagem, foi um desafio de equacionamento, insisto, e ponderação, volto a insistir, relativamente simples. No fundo era, morrem mais velhinhos ou não morrem mais velhinhos? Esta era a decisão. Se não queremos que morram mais velhinhos, temos que adotar medidas de confinamento. Com a atual degradação do SNS, as demoras, as faltas, os erros, as mortes indevidas, os silêncios dos idosos abandonados e dos imigrantes explorados, cada vez fica mais patente a sua fagocitose do setor empresarial, lucrativo ou não. Todos testemunhámos no início que quando os tratamentos ficavam caros, esbifrados os pacientes em casos de complicações muito graves, aproveitando o pluriemprego de alguns, sem apelo e com agravo, os doentes eram dirigidos para a SNS. No IPO, no meu serviço, recebíamos uns quantos. Não sei se ainda ocorre esta pouca vergonha. Terminou há muito tempo a capacidade, a oferta de hospitalização intermediária. Alguns pequenos e médios hospitais, as misericórdias, tiveram um papel único, poderiam ter melhorado muito com iniciativas como o Serviço Médico à Periferia de 75. Foi um sucesso, é bom insistir mesmo junto dos médicos, ou talvez sobretudo junto dos médicos, e com a requalificação e certificação desses pequenos e médios hospitais. O pior, infelizmente,
anunciado em congressos médicos, está a acontecer agora. Desapareceram as vocações, diminuiu o gosto pela medicina interna e pelos cuidados intensivos, núcleos do ensino, das ciências aplicadas e dos meios diferenciados. Vão definhando no SNS, na Clínica Geral e Familiar, a presença à cabeceira e a consulta domiciliária. Em grandes hospitais, as rondas médicas das enfermarias e a própria pessoa do médico assistente. Isto, obviamente, tem a ver com a interdisciplinaridade, a necessidade de trabalho em equipe, etc., mas não é justificável de maneira nenhuma. Por todo o lado, há honrosas exceções, foram encerrados, e há honrosas exceções, mas foram encerrados os espaços formais, curriculares e informais, onde se respirava humanidades e humanismo. Salvar-se-á desta debacle a qualidade média do ensino tecnocientífico, médica de enfermagem e de investigação. Perante isto, discutimos teologias políticas, catecismos, lugares, negócios, cunhas, sexos impúberes. E verificamos que, a miúdo, a governação é feita pelos ditadores da opinião e de slogans de rua, onde as controvérsias, as ideias discutidas e as soluções testadas, onde estão? Nos fóruns económicos e sociais, que políticas, que soluções se aprovaram. O certo é que, com a passividade ou beneplácito de muitos, dos responsáveis e peritos, há uma geração que o CS sangra e se esvai, o SNS sangra e se esvai lentamente à vista de todos. Resumindo, foram-se os deuses, ficaram os demónios da medicina? Não. Fatalmente, andam como sempre associados às humanas e inumanas formas de vida. Fez crescer um setor empresarial e assegurador na saúde agora insubstituível pela sua dimensão e qualidade. O mesmo se deve reconhecer da velha medicina de pulso livre, normalmente de boa qualidade. O que fazer? Começar por aprender ou reaprender a ser médico ou enfermeiro ou enfermeira. É a vocação e modo de pensar. Pensamento de passagem, dizia o arguto filósofo e fino articulista Paulo Cunhas, num belíssimo artigo publicado há uns 30 anos, salvo erro, num livro sobre Hipócrates. Passo perigoso entre saúde e doença, acaso e necessidade. Passo perigoso entre elementos e qualidades, parte e todo, percepção e ação, remédios e venenos, sensível e inteligível, particular e universal, natureza e cultura. Na verdade, a medicina, a clínica, é um fenómeno social total. É evidente. Como não perceber que toda a discriminação assistencial deve, em princípio, estar prevista, favorecer os mais necessitados, ser analisada por comissões de ética ou outras entidades independentes, ser monitorizada, revista e, eventualmente, modificada, sob pena de se aumentar a injustiça e a desigualdade. Após esta breve introdução, um bocadinho amarga, confesso, vamos falar então de princípios antigos e panaceias recentes. O bem, costumo defini-lo como Ricard, como uma procura da vida boa com e para os outros de uma sociedade justa. A construção da equidade está consagrada, penso, há 40 anos, numa máxima nobre, de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Inspirada, porventura, nos Atos dos Apóstolos, foi lema das Revoluções de 1848, adotada por Saint-Simon, dos anarquistas libertários, por Marx, Engels e tantos outros. Supõe, impõe o anonimato do doente, uma contradição antagónica para o médico responsável, para o cuidador, para o socorrista. Mas, e corrijo uma versão anterior do texto, de facto, o anonimato é avesso ao paradigma do samaritano. Ou seja, é próprio do paradigma do samaritano a realidade do anonimato do outro. Eu não tenho que saber quem é o samaritano se eu fosse sofrer. Da mesma maneira que não tenho que saber quem é o doente que está no sinistro automóvel. Felizmente, o trânsito sem homofilia à fraternidade vem espontaneamente e naturalmente com a escuta das queixas, com o reconhecimento do outro. Nas condições de ter sido roubada a arrogância mortífera do poder, que reifica a doença, o sofrimento, a dolência, o próprio paciência, se foi arredada a máscara vicentina da Gravitas, se foi suspensa a tentação permanente da dessubjetivação do mais fraco. Um hospital, qualquer unidade de saúde, moderadamente diferenciada ou especializada, de dimensão razoável, é uma organização complexa e a sua boa direção médica é tarefa heterogénea e hercúlea.
envolvendo assistência, ensino e investigação. Eu não vou elencar o que o diretor de serviço ou de unidade tem que fazer, mas está no texto. Vou mencionar apenas 3 tipos de derivas escandalosas, reveladores da estranha evolução de muitas entidades nossas, portuguesas, nas últimas décadas. Por ignorância uns, penso eu, por distância outros, desistência outros, por outras razões. Primeiro, impressiona a incapacidade que temos, ou que temos tido, de racionalizar e unificar os vários subsistemas de saúde, chegando muitos cidadãos a terem direito a 3, além do seguro privado, que aparentemente beneficia 1,5 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo que se alimenta a transferência para empresas de fim lucrativo das fatias mais gordas do bolo do ambulatório médico e das cirurgias rentáveis, caso flagrante da ADSE. Segundo, na investigação farmacológica, a tendência a abolir o princípio da equipolência clínica, quer dizer, de comparar o que é comparável, de não comparar o que não é comparável. O princípio chamado da hipótese nula na experimentação. E esta tendência é claramente fruto da competição entre multinacionais, dos custos elevadíssimos da pesquisa básica, dos prazos longos de investigação pré-clínica, e muitas empresas farmacêuticas europeias estavam a sussurrar e eventualmente irão sussurrar perante a competição de terceiros. Em oncologia, destaca-se a acentuação da oposição daquilo que nós chamávamos de efeito tóxico sobre a célula, o efeito citotóxico e o efeito citostático, que era o convencional da quimioterapia, os altos substitutos para registro de um fármaco, se não houver alternativa, trocando-se um critério de dose máxima tolerada pelo efeito com pequenas taxas de resposta, em vez de 15%, em vez dos habituais 30% ou 40%. Opções estas legitimadas pela preferência, hoje em dia, pelos centros de investigação, particularmente em estatística e em ensaios clínicos, farmacologia clínica, etc., de métodos bayesianos, que favorecem, portanto, as probabilidades a priori, a correção progressiva destas probabilidades com os efeitos a posteriori, tornando os ensaios clínicos muito mais curtos, muito mais baratos e requerendo muito menos pacientes. Outra tendência igualmente ambígua, ganhadora no mainstream, muito ligada à biopolítica e ao economicismo, é a medicina baseada na prova, erradamente dita em Portugal, medicina baseada na evidência. Em Espanha, em França dizem medicina baseada na prova, em Espanha confesso que não me lembro como é que dizem. Procura aplicar os resultados de meta-análises, atitude em si correta, salutar e incontornável, mas abusivamente tende a absolutizar as leis das probabilidades e os modelos estatísticos como medida de todas as coisas. Face a tudo isto, em desconformidade, os colégios de especialidade, a ordem e a tutela resistem entre nós a estabelecer a recertificação das instituições, a recertificação dos médicos, dos profissionais, enfermeiras, etc., analistas, tudo isso, e a acreditação sistemática de instituições. Em muitos países da Europa é uma vergonha, já fazem isto há 20, 30, 40 anos. Em suma, tenho para mim há muitos anos que a solução alternativa no plano médico e no da gestão é a chamada medicina centrada no paciente, ou se preferir, a medicina centrada no doente, a gestão centrada no doente. Há talvez uns 20 ou 30 anos, a Academia Americana de Medicina publicou um excelente livro só sobre este tema, e continua a aparecer obras e artigos sobre isto. Sabemos que no último meio século aconteceram inegáveis avanços no desenvolvimento e qualidade de vida da nossa população, apesar dos mencionados fracassos na saúde na própria saúde do SNS. Cingindo-me apenas a aspectos de saúde pública, por já ativar os meios e os dispositivos mínimos para permitir a concretização de estados de prontidão para as melhores políticas nos campos concretos da medicina social e preventiva, das emergências e catástrofes, o que implica a assistência e a ação social, e não é a mesma coisa, a assistência e a ação, dado o consenso que a classe socioeconómica, aliada à escolaridade e à interioridade, é um dos mais robustos preditores do risco, da doença e da saúde, e que o rendimento é o melhor preditor da longevidade das populações. Todavia, todos o sabemos, nenhuma reforma, nenhuma comparação, nenhum melhoramento faz sentido sem educação para a saúde, sem o chamado autocuidado, sem serviços de garantia de qualidade em saúde, proativos, competentes, conhecidos internacionalmente. O terceiro ponto tem a ver com a medida de todas as coisas.
O clínico é um inventor occasionis, dizia um grande médico e filósofo espanhol de Salamanca, Guardo de San Juan, 1529-1588. É uma expressão bonita. A clínica é ofício, em modo mantigo de sentir, de fazer, de engenho, é arte e ciência, kairos e filia. Conjeturei há anos que o juramento hipocrático se explicaria. O juramento hipocrático, é preciso que diga, tem 2500 anos, o que é absolutamente notável, mais ou menos na mesma fórmula, e é das poucas profissões livres em que este juramento é imposto à partida aos profissionais. O juramento hipocrático se explicaria pelo apagamento, pela denegação da violência originária da medicina, violência iatrogénica do thanatomeletes, o provedor da morte, do fármacon, palavra que significa vítima expiatória, veneno e remédio, da cirurgia cruenta, do corpo lacerado, da intimidade implodida, e violência sobre si, enfrentamento do tabu de sangue, prelúdio do escatológico, quirofania do excremencial. Tive que arranjar uma palavra que não fosse muito feia para descrever esta experiência muito desagradável que todos temos, muitas vezes. Segui o pensamento de Fernando Gil acerca das fundações do saber e do eu e da sua ocultação pela fundamentação ideológica sectária. A medida de todas as coisas, em múltiplos domínios, é evidentemente o homem. Lá ensinava Protágoras. A pessoa humana, o indivíduo doente, implicando na cultura ocidental respeito pela sua autonomia, vontade e dignidade. A observância dos direitos humanos. Noutra perspectiva, à escala social, uma política de saúde justa cumprirá critérios inspirados pelas éticas da responsabilidade comunitária e comunicacional e regras de saúde pública, do bem comum, da melhor qualidade possível de vida e diversidade para todos. Para a fixação do modus operandi, salva-nos, perante a pluralidade de valores, neste labirinto de motivos e nesta catadupa de crise em que vivemos, acredito, o caráter afetivo, intuitivo, universal, das bases emocionais do sentimento, do juízo e da consciência reflexiva. Como, aliás, um Vic e um Herder, de maneira um tanto etnocêntrica, como eu li recentemente, propuseram. Como a medicina sempre ensinou, e recortes escritos sobre melancolia, paixões e as vesânias, e como António Damasio e tantos outros têm mostrado recentemente. Portanto, a praxis requer permanente atenção à equidade, o que obriga, em todos os modos de combate às desigualdades e injustiças, o discernimento e a seleção dos mais carenciados, os mais pequenos, e para tal a adoção, contra a natureza intersubjetiva singular do ato médico, e aqui volto ao tema do anonimato, a adoção de formas de anonimato e de lotaria na distribuição em situações equivalentes dos recursos necessários, tantas vezes escassos e honorosos. Exemplo, terapêuticas inovadoras, tecidos e órgãos para transplante, doenças órfãos, quer dizer, doenças raríssimas, neuropróteses dispendiosas, próteses biónicas, etc. Em alguns contextos, prioridades e métricas serão determinadas pela urgência real, é evidente. Ainda noutros, pelo critério clínico, o critério individual do clínico, mais perfeito e filosófico, do único, do singular, tipificado no acesso e nas medidas em cuidados intensivos e também muitas vezes em cuidados paliativos. Por vezes, nesse micro-universo, razões eugénicas e morais na substância e no procedimento são infelizmente aceites, como sucedeu de modo dissimulado e bastante silenciado, embora a Espanha tenha tentado fazer um grande debate no final do ano passado e ainda este ano, penso que sem sucesso, aconteceu, dizia, na recente pandemia, quer na Espanha, quer sobretudo na Bélgica. Quem tivesse mais de 65 anos no início da pandemia, depois simplesmente era excluído dos ventiladores ficava ali a morrer como fino. Perceber-se-á, tal é o enigma da saúde, e penso em Gadamer e o seu belíssimo livro, e a beleza e a natureza da clínica, as harmonias invisíveis dos seres vivos que prevalecem sobre as visíveis, são espaços de diferenciação constante, requerem subtilmente métricas internas, impróprias da coisa, do objeto mensurável, ponderável, avaliável. Reclamam espírito de finesse, exetético, capacidade de investigação, pluralidade de perspectivas e métodos clínicos, morfológicos,
funcionais, narrativos, éticos, qualitativos e quantitativos, evidentemente. Trabalho sempre incompleto, que idealmente supera a fragilidade do bem e resolve a fungibilidade da ação. Assim, talvez se consigam curar as doenças individuais, as taras coletivas e saradas as feridas malignas do inumano. Cabe repor a ética clínica no seu lugar nativo, na experiência, digo, na vivência do individual, na demanda do fundo metafísico da moral, que está na busca humilde do absoluto que pertence à Terra. Cito Hermann Brock, lido num belíssimo livro de Filomena Mulder. Assim, entendo como muitos que há profissões, vocações, militâncias, caminhos, sacerdócios, em que as relações são, por excelência, humanas. Nanja relações de mercadoria. A primeira delas foi e é a medicina. A desprecificação do ato médico não é uma utopia nem uma distopia. É uma opção pessoal que mantém misericórdias, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e muitas instituições beneméritas que existiram e existem, e não apenas religiosas. Conheço, claro, que a mercadorização do ato médico, do nascer ao morrer, tem invadido consultórios, espaços hospitalares, blocos operatórios privados e públicos, pela mão visível da tecnologia e do mercado, tendência planetária, mesmo do chamado sul global. Frutos paradoxais da dupla estrutura e da dupla verdade que consubstanciam a dialética ou as dialéticas da natureza e as polaridades do vivo. Em síntese, mantenho que os determinantes do ato médico, especialmente das decisões à cabeceira do doente, a saber, o alívio do sofrimento, a cura da doença segundo as leis éticas, a ciência, a deontologia e a ética, jamais deverão ser o honorário ou lucro. Tal não obsta a que os gatos devam prever e considerar, evitando fatalidade, expêndio e más práticas, aceitando a nossa incerteza, ignorância e finitude, tanto na medicina pública como na privada, na empresarial como na social. Estou a terminar. Sem dúvida que as civilizações de consumo e desperdício lesaram e lesam o nosso spaceship. Mas contra o fundamentalismo foram os notáveis avanços das tecnociências e da inteligência artificial que proporcionaram o sucesso sob a pandemia de Covid e, cresce, em breve, cantarão vitória sobre a malária, um dos maiores flagelos de sempre da humanidade. Há que reconhecer que se associaram para potenciar a terrível regressão do ethos do cuidado a todos os níveis e para nos instalarmos contentes num presente pós-humano, como se diz, a aceleração da história, as malhas do biopoder, as crises económicas e ambientais, os conflitos bélicos internacionais, a luta parlamentar indecorosa, a gestão economicista e a falsa consciência de muitos protagonistas contaminando profissionais e organismos de classe. Sem surpresa, a falsa consciência, a mimese vitimária, a percepção da insegurança atingem proporções inimagináveis, só comparáveis às da corrupção e do envelhecimento dos espaços públicos. No caso da saúde, como causas próximas desta deriva coletiva, menciona a evacuação da ideia e das práticas da hospitalidade e o desprezo da complexidade do objeto, seja o ato clínico concreto, uma anestesia, a intervenção cirúrgica, um serviço hospitalar, uma unidade de saúde, um hospital, o próprio SNS. Dificuldades comuns, nossas, portuguesas, são, em geral, em qualquer área, o apego obediente à letra e não ao espírito, a aversão nacional ao dissenso, sobretudo a pala mental que todos temos, nós estamos para eles, assim como os bons para os maus. Aplica-se esta última crítica num léxico que não é o meu, aos utilizadores, prestadores, financiadores e legisladores. E explico muito sucintamente. Os utilizadores, doentes desmobilizados, mal avisados, contentam-se em estar melhor hoje do que anteontem, mas impotentes sabem estar bem pior hoje que ontem. É claro que há muitas exceções. Fala-se em empoderamento dos pacientes, empowerment à inglesa, enquanto desplicentes e impunes os deixam morrer nas salas de espera e nas cercanias dos hospitais centrais da capital, sem que um dirigente sénior ou um responsável dessa cara. Os prestadores acham que ganham com o pluriemprego
e os conflitos de interesse, e na forma das suas reivindicações frequentemente justas, têm vindo a deixar destruir o que dizem e tentam defender. Muitos financiadores, em nome do Estado, porventura, efetuaram acordos com empresas privadas multinacionais ou nacionais, desde que me conheço, na hemodiálise, na imagiologia, na radioterapia, no Big Pharma, nos laboratórios de análises, no data mining, etc. Frequentemente em condições draconianas ou sem alternativa, aparentemente. Rejeitaram cegamente alguns, as famosas PPPs, que parece que não funcionavam mal. Eu frequentei, e a minha mulher também frequentámos, o de Vila Franca de Xira, e era, de facto, um hospital exemplar, enquanto foi uma PPP, não sei como está neste momento. E desleixa-se o setor social, ignorando a qualidade e os servidores de meios raros e caros. Isto quanto aos financiadores. Os legisladores, perante as graves maletas e perversões de todo o sistema de saúde português, paradoxal, generoso e dispendioso, continuam impotentes, alguns dos parlamentares entretidos com latrinas e eutanásias. Conclusão. Falhámos todos nós, médicos, partidos, governos, ordens, sindicatos, associações de doentes, que não se mobilizaram unitariamente, que fizemos e fazemos o SNS, porque deixámos viver, sofrer e morrer os nossos doentes nesta grande confusão. Julgo que as mudanças terão sempre de partir e de chegar a um ponto. O point of care, como diz Pedro Abcacis, colega e amigo fraterno, o lugar da atenção e do cuidado de saúde, no qual o doente deve ser desonorado, aliviado do sofrimento e livre de encargos. Daí faz-se o caminho para trás. O que não deverá continuar é o pluriemprego, o canibalismo síndico-corporativo, que Manuel Sena profetizou num livro magnífico escrito há 50 anos. A misturada atual insuficientíssima, em que milhares de portugueses têm múltiplos subsistemas, alguns milhões de portugueses pagam 2 vezes, IRS e o seguro, e tantos adoecem e morrem miseravelmente em solidão e abandono. E quando são tantos, são mesmo muitos. Eu, como disse, fiz durante algum tempo hospitalização ao domicílio, cuidados domiciliários, e as piores coisas que eu já vi na minha vida, verdadeiramente, não foram há 50 anos, quando era visitador de pessoas pobres, uma coisa que há 50 anos, não há, agora tenho 77, há 67 anos. E vi muita miséria, mas não vi coisas que vi agora, mas via-se muita miséria, de facto. Neste inferno é insultuoso alardear a nobreza do ato médico correto e aumentado, afagar a geração mais bem preparada do país quando foge dele, glorificar o elan vital e as liberdades em atos de sentido potenciadores dos infinitos roubados ao destino individual. Urge devolver o tempo, a esperança, a confiança, a palavra única ao grito de cada paciente. Tudo o que é negado ou dificultado pela clínica, e talvez também pela medicina, e não é exatamente a mesma coisa, tecnocrática, cronometrada, mercantilizada, digitalizada ou virtualizada, desumanizada. Talvez experimentando soluções há muito validadas na casa dos nossos vizinhos. Muito obrigado. Peço desculpa que eu tinha o microfone desligado, e eu estava a dizer ao professor, muito obrigada por esta, como eu dizer, análise, digamos assim, daquilo que estamos vivendo e também do que nos confronta com as tais desigualdades, e desigualdades muitas vezes que levam a mortes. Porquê? Por incapacidade, por impossibilidade, e porque todas estas anomalias, toda esta situação em que nos encontramos leva a que alguns não tenham mesmo possibilidade de recurso, e é praticamente, ou mesmo muitas vezes, aquilo que a toda a hora estamos presenciando, a impossibilidade de sobrevivência, ou porque não chegou a tempo, ou porque não teve oportunidade de ter esse direito,
está consagrado na lei, que está consagrado nos direitos humanos, o direito à saúde. Muito obrigada, professor. Seguramente que teremos nos nossos participantes quem também queira usar da palavra e dialogar com o professor, que tem uma experiência ampla e que tem pensado precisamente naquilo que se tem feito, se tem vindo a fazer ou não se tem feito, ou por não se dá por isso, ou por não se poder, ou por não se querer ter uma maior equidade no tratamento, no direito à saúde, que é um direito que temos todos nós. Eu não estou a ver aqui ninguém, eu pedia quem quisesse intervir para colocar aqui a mão eletrónica no ar, ou então para levantar a mão de maneira que possamos ver quem quer usar a palavra. Não sei se alguém, professora Maria de Jesus, vê alguém, eu não estou a ver ninguém. Neste momento ainda não temos, as pessoas com certeza também estão a processar, porque foi de A facto informação exata. uma informação muito, muito rica, muito pensada, muito ponderada. Foi um diagnóstico muito preciso e sem concessões do nosso Sistema Nacional de Saúde. Percebemos que tem algumas falhas, algumas doenças estruturais, não é, Manuel? Não se pode propriamente falar de crise, porque a crise é uma palavra que vem da medicina e do grego e que normalmente é um ponto de viragem, de evolução, de decisão. E o Manuel aqui conduz-nos a um certo paradoxo, porque ao mesmo tempo dá-nos um diagnóstico efetivamente muito sem concessões dos problemas do nosso Sistema Nacional de Saúde, mas também há este apelo à humanização dos cuidados de saúde e que faz através desta recorrência da ideia de que o homem, a mulher, é a medida de todas as coisas, não é? Portanto, a singularidade, o equilíbrio. Eu não sei se, enquanto pensamos todos um bocadinho, nós estamos efetivamente na véspera do 25 de Abril, e se calhar a minha pergunta é um bocadinho inspirada por isso, porque não sei, parece-me que de certa maneira, algum momento, o Manuel sugere que a equidade é uma aspiração de certa maneira revolucionária em sistemas verdadeiramente democráticos. Portanto, falou muito bem da importância da igualdade, da justiça social. Que espécie de revolução é que seria necessária, Manuel, uma vez, até porque o Manuel, como disse, tem o ponto de comparação entre há 50 anos atrás e agora, e fiquei com a impressão que nos disse que isto evoluiu muito do ponto de vista das evidências e da ciência, mas se calhar não evoluímos muito do ponto de vista do care, ou então fui eu que não percebi muito bem. Qual foi a palavra que disse? Do care, do cuidado. Do care, do cuidado. Não sei se quer comentar Não, comento com gosto. Por sinal, esse adjetivo revolucionário saiu-me ao correr da pena e eu acho que a equidade a estabelecer-se, e quando se tentou estabelecer, foi, na verdade, em momentos de grandes revoluções, com os seus lados positivos e os seus lados negativos. Não é apenas a Revolução Francesa, como é evidente. Não foi o Marat que acaba nisso, foi um grande médico, foi o médico da Revolução Francesa, o criador dos hospitais, etc. Mas na Revolução Chinesa, os médicos de pé descalço, e o esforço para o cuidado passou por essas experiências. E eu, quando digo revolucionário, tenho isso presente também, mas a revolução que eu quero mencionar é uma revolução da medicina, na forma como é praticada. Eu arbitrei a ideia, que eu penso que é uma ideia que eu tive conhecimento, que nunca fui confirmar, penso que era em Confúcio, que os médicos só deviam receber honorários quando os doentes estavam com saúde. Eu referia-me um bocado a esta noção.
de facto, é evidente que isto é uma ideia utópica, completamente utópica no contexto atual. Mas é possível melhorar o sistema em que nós estamos, penso eu, facilitando a opção pela exclusividade, separando águas. Esta é uma ideia tão antiga, o que é o privado, o que é público, permitindo que as equipas se desenvolvam novamente nos hospitais, quer nos hospitais privados, quer nos hospitais públicos, nas unidades de saúde familiar, etc, etc. E, na verdade, a medicina, como a enfermagem, são profissões muito boas, muito bonitas. As pessoas, em geral, gostam do que estão a fazer. E se não estão contentes com o que estão a fazer, é porque o ambiente não é bom. E a culpa é das hierarquias por aí acima. O professor Fernando Gil é que me chamou a atenção para a questão da equidade com o conceito de anonimato quando foi internado com um gravíssimo cancro no pulmão e fez um artigo chamado Hospital e a Lei Moral, penso que foi em 2006 que foi publicado. E nesse artigo ele chamava a atenção, ele foi internado num hospital público e não era o professor Fernando Gil, era o senhor Mendes. E ao lado da sua cama estava um senhor que era um senhor árabe. E o médico dele, pessoal, era um médico de origem argelina, um excelente pneumologista francês. A equidade passa por este anonimato, sem dúvida nenhuma, que é avesso à relação clínica pessoal do médico com o doente, mas passa também pela lotaria em circunstâncias de igualdade. Ou seja, tem que haver... há muitas situações em que os critérios são clínicos, mas em condições equivalentes, por exemplo, para transplantes de órgão, etc., obviamente tem que haver um sistema de sorteio que estabelece a justiça. Isso é a equidade. Não sei se respondi, mas é um bocadinho as águas em que eu Respondeu? Sim. ando. Muito obrigada. De facto, são reflexões muito ricas. Não sei se, entretanto, já temos, professora, se está a acompanhar comigo, se há aqui alguma... Eu não estou a ver ninguém, não estou a ver nem a mão eletrónica, nem a mão física. Também pode ser pelo chat, uma vez que temos também aqui uma Pois, ampla eu também estive a ver no chat, comunidade. Exato. mas não vi. Aliás, eu penso que, de facto, este conjunto de informação e, no fim de contas, que o professor nos traz, nos leva mais a uma reflexão, porque precisamos de interiorizar e de ler e, no fim de contas, de tentar depois encontrar aí aquilo que é, e eu estava a ouvi-lo e estava a ver aquilo que é muitas vezes certas apreensões que temos e para as quais não temos resposta e perguntamos, mas qual é a melhor solução? Mas para onde terá que se ir? E isso seguramente está na mão daqueles que pensam, que equacionam as questões e que são capazes de analisar e fazer uma análise daquilo que se vai passando, porque sem isso nós que estamos de fora, mas que sentimos, no fim de contas, estes problemas que foram aqui levantados pelo professor, sentimos completamente à parte e incapazes sequer de trazer algum apor. E é por isso que este pensamento, que toda esta reflexão que o professor nos trouxe e que nos faz refletir ao lê-la quando a podemos ler pausadamente, seguramente nos trará muitas questões e como a mim aquilo que me ia passando à medida que ia vendo o professor mas como vamos ultrapassar estes problemas com que estamos confrontados e quais são as possíveis vias de direcionamento para que nos encontremos mais, digamos, mais felizes, mais capazes de olhar o outro
como o outro, sem distinção e dando-lhe os tais direitos, e no caso concreto, o direito à saúde. E por isso é que eu acho que neste momento temos até uma certa dificuldade em imaginar, e será o professor talvez a trazer-nos Mas temos aqui uma questão. Temos aqui as diferentes linhas, as diferentes vias de... Deixe-me dar uma palavra à professora Maria Paes, pode ser? Ok. Temos Posso? aqui também o professor Adelino Cardoso depois, que também quer Sim. intervir. Ok? Sim, Ah, senhora, mas força, Manuel, força. A sua questão é, obviamente, a questão. Como é que... Eu há muitos anos li um relatório produzido na Holanda sobre a reforma do serviço de saúde holandês, ou do sistema de saúde holandês em geral, chamado Plano Decker. E o procedimento que eles tomaram, e depois construíram, de facto, um sistema que agora está, neste momento, em crise, é um procedimento que eu penso que nós temos que adotar. Nós, cidadãos, nós portugueses, a partir da situação atual, é juntar as pessoas que estão envolvidas, de facto, na saúde, na medicina, na assistência, no seguro, etc., juntá-los à volta de uma mesa, com os representantes parlamentares, com os partidos políticos, com as ordens, com os sindicatos, e perceber que estamos num imbróglio muito, muito grande, e as recentes decisões deste governo não ajudam. Ouvir as pessoas sobre, de facto, o que é que queremos fazer do nosso SNS, mas também da assistência à população, dos cuidados primários de saúde, da medicina preventiva, da educação para a saúde, etc. Faltam-nos alguns instrumentos. Eu não acredito que o que nos falte sejam mais leis ou sequer conhecimento, digamos assim. Eu julgo que o que nos falta à cabeça é vontade de partilhar, primeiro, as nossas limitações, porque ninguém sabe como sair deste buraco. Ninguém sabe. Nós estamos a ver isso há 1 ou 2 gerações. Houve alguns países que tentaram. Espanha andou muito melhor do que nós há muito tempo, que vai à nossa frente. A Holanda mostrou como é que se fazia isto quase que a partir do zero. Mas, por outro lado, é preciso que as pessoas tenham vontade de se juntar e discutir. O que é que nós queremos dar de gratuito à população? A que parte da população? O que é que aqueles que podem pagar, de facto devem pagar? Se querem fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Este tipo de questões têm que se pôr com clareza, com seriedade. Agora, virem-me dizer que uma pessoa pobre deve pagar o mesmo que uma pessoa rica, porque na Constituição está escrito o dogma número 1, que diz que a saúde é gratuita ou tendencialmente gratuita. Por amor de Deus. Isso não tem nada a ver com a equidade, tem a ver com a iniquidade. Iniquidade. Pois, professor, eu não quero monopolizar, mas está, de facto, a sensação que dá é que há falta de diálogo e de concertação. Portanto, cada um fala por si, ou cada agremiação fala por si, portanto, o diálogo que levará à concertação é fraco ou pouco existente, e, portanto, andam vários caminhos que, em lugar de serem convergentes, acabam por ser divergentes, e quem está a precisar, quem é o motivo precisamente da igualdade no trato, ou desigualdade, conforme possa ser entendido, porque isso também é uma das tais coisas. Há quem possa pagar mais, quem possa pagar menos e quem possa não pagar, e, portanto, tudo isso muitas vezes é ignorado também, porque não há, penso eu, diálogo entre todos os atores que deveriam concertar-se para que este bem à saúde, que este direito à saúde fosse uma realidade. Só mais 2 notas. Peço Só mais desculpa. 2 notas, para que não haja confusões. No momento em que a pessoa precisa do tratamento, não deve pagar nada. Qualquer pessoa. O tratamento deve ser feito. Aquilo do point of care, aí não deve ter encargos.
As pessoas ou têm, de facto, o sistema público, ou têm um seguro, ou têm uma coisa, ou têm... Mas as pessoas têm que ter isso. Devem ter acesso. O outro ponto, quer dizer, as classes profissionais, os sindicatos, as ordens e tal, falam por si. E muitas vezes falam contra si. Muitas vezes falam contra si. E esse é outro ponto. De facto, a Ordem dos Médicos tem que decidir por vezes. Está ao serviço do paciente, está ao serviço da profissão liberal, está ao serviço da saúde, está ao serviço de quê? E nem sempre é claro o que é que a Ordem dos Médicos está a fazer. Aos enfermeiros é exatamente a mesma coisa e para outras profissões, claro está. E esse é outro ponto. Chamemos as coisas pelos nomes. Eu estou aqui a defender a medicina privada. Sim, senhor, é legítimo. Eu estou aqui a defender a medicina hospitalar. Sim, senhor, é legítimo. Eu estou a defender os seguros. Porque não? São importantes. Claro que são importantes. Agora, chamemos as coisas pelos nomes. Agora, virem-nos com dogmas religiosos que estão numa Constituição, por mais importante que tenha sido a Constituição, por amor de Deus. Eu não sou das pessoas que Deus à Constituição. E tenho com o 25 de Abril, não sabia que ia acontecer, mas sabia que ia acontecer, como quase todos nós, não sabia a data. Festejei o 1º de Maio como milhões e milhões de portugueses, há 50 anos, e portanto não estou aqui, obviamente, a fazer uma crítica em relação nem ao 25 de Abril, nem ao 1º de Maio, nem aos sindicatos, nem às ordens. Mas chamemos as coisas pelos nomes. O que é que a ordem quer? Não sei se fui claro, mas eu gosto de ser claro. Muito obrigado. Está aqui no Vamos chat dar a palavra ao professor Adelino Cardoso. Exato, a doutora Adelino Cardoso. Não estou a ver. Doutora Adelino Cardoso. Acho que já abriu o microfone. Já está o microfone, exato. Eu queria, antes de mais, felicitar a professora Maria de Jesus Cabral, a amiga Maria de Jesus, e, portanto, a organização deste ciclo extraordinário de palestras, e dizer ao Manuel Silveira Marques que, mais uma vez, gostei muito de ouvir, aprendi muito, e dentro daquilo que, portanto, na minha compreensão desta apresentação, estou solidário com o sentido médico, filosófico e também político daquilo que disse, nomeadamente sobre a iniquidade. Vou colocar uma quase questão que tem a ver com o anonimato, a relação entre anonimato e equidade. Concordo com aquilo que o Manuel disse. Em todo o caso, e aquilo que vou dizer foi aprendido com médicos muito experientes e dedicados, como o Jorge Mel, que o Manuel falou, o próprio Manuel, portanto, um conjunto grande de médicos com quem tive e tenho o privilégio de acompanhar o seu trabalho, e a minha pergunta tem a ver justamente com a relação entre o anonimato, por um lado, e, por outro lado, a hospitalidade no sentido da proximidade, do acolhimento ao doente na sua singularidade, na medida em que é este doente particular. E a minha pergunta é como é que o Manuel acha que podemos temperar estes dois lados, o lado do anonimato e o lado da hospitalidade acolhedora, num sentido próximo. Obrigado. Posso responder? Sim. A ouvir? Obrigado, Adelino. Muito obrigado. A pergunta tem toda a pertinência e eu próprio me confrontei com ela pela primeira vez que li o artigo do Fernando Gil, o Hospital e a Lei Moral, já há muitos anos, e a primeira minha reação foi achar que o Fernando Gil estava a dizer que não podia ser assim, que era um erro, que era um engano. E passei bastante tempo a refletir sobre o assunto, depois percebi que a figura do samaritano é uma figura anónima, quer dizer, quem é o samaritano que vai ser socorrido? É um samaritano qualquer. Portanto, o socorro ao necessitado parte de uma situação de anonimato. E esse é um dever de todos nós. É o primeiro ponto.
Mas, de facto, a medicina, como diz o Adelino, e eu tentei mostrar também um bocadinho na minha tese, é uma ciência do indivíduo, ou uma quase ciência do indivíduo, portanto tem a ver com a individuação no sentido mais estrito, mais rigoroso do termo, e com o conhecimento esforçado do individual, do singular, do particular, etc. Eu penso que o médico, como presumo que haja também muitas outras profissões em que esse tipo de situação se põe, um juiz deverá sentir uma coisa muito parecida, sabe que tem certos princípios, certas regras e eventualmente até protocolos internacionais que tem que seguir, mas depois a situação concreta, o momento concreto, ele é senhor absoluto da decisão com o consentimento do doente. Senhor absoluto da decisão com o consentimento do doente. Explicado, de facto, riscos, benefícios, etc, etc. E aí não pode haver anonimato. Portanto, há uma contradição na posição do médico, designadamente do clínico. Por exemplo, para citar um exemplo um bocadinho mais radical, o médico de saúde pública atende às populações e aos benefícios das populações. Não atende aos casos dos doentes individuais com este ou aquele risco. E, como de resto, quando foi do Covid, nós vimos a política da Suécia, eles estavam a tomar decisões em relação à população. Decisões epidemiológicas estavam teoricamente corretas e globalmente se verificaram que não eram incorretas. Portanto, há uma medicina que é a medicina, de facto, da saúde pública, há uma medicina que é a medicina que eu chamo de medicina clínica do doente individual, e aí o médico tem que visar sempre o melhor interesse do doente. E, portanto, aí não é possível o anonimato. Haverá muitas vezes uma contradição, sem dúvida nenhuma. Como é que isto se resolve? De variedíssimas maneiras. Decisões em equipa, discussão dos casos em equipa, explicitando as dificuldades ao doente se o doente tiver capacidade de compreender, recorrer às comissões de ética, etc, etc. Fazer protocolos prévios, dando conhecimento aos Conselhos Gerais dos Hospitais, sendo aprovados pelos Conselhos Gerais dos Hospitais e, portanto, a política da discriminação ser aprovada superiormente e não ter decidido como nunca deve ser à cabeceira do doente, etc, etc. Portanto, há soluções para isso pensadas. Há muito tempo que os conselhos jurídicos da América, o professor Ezequiel Emanuel, eticista isto dos anos 70 e 80, Conselho Jurídico, Conselho de Ética, etc., discutiam estas coisas. Verdadeiramente está lá tudo, Adelino. E nós médicos temos que viver nesta ambivalência, nesta ambiguidade, nesta dificuldade, e é isso a beleza também da profissão. E temos que assumir, penso eu, as nossas limitações e até as nossas falhas e os nossos erros, etc. E de algum modo há aí também o exercício de passagem. É, exatamente, é um pensamento da passagem também neste domínio. Entre o individual, se quiser, e o coletivo, e são interesses antagónicos, porque o bem comum, de facto, mas o meu bem primeiro, quando sou um clínico, é o bem do doente, não é o bem comum. Logo, isto cria um problema. Um problema logo em saúde pública, é evidente. Mas aí o médico tem que defender o doente, o médico de saúde pública defende a saúde pública. E agora vamos conversar o que é que fazemos. E depois, se for preciso, vai-se aos parlamentares, vai-se às pessoas interessadas, meus amigos, vamos lá conversar. Não há outra maneira de se fazer. Agora, não é calar as coisas. O bastonário anterior da Ordem dos Médicos calou alguns médicos pediatras porque achavam que as crianças não deviam ser vacinadas contra o Covid. Sabe disso, não sabe? Pôs dentro da gaveta um relatório, um parecer, um trabalho científico. Depois eu conheço o autor deste trabalho científico. É um pediatra intensivista do Hospital de Santa Maria. Esse mesmo trabalho foi censurado em Portugal pela Ordem dos Médicos. Ganhou um prémio na Suécia por ser um dos meus trabalhos do ano. Está a perceber em que país é que nós estamos? Não há pachorra para esta gente. Mas alguém foi dar os parabéns ao doutor Francisco Abcacis. Ou foi dizer, eu peço desculpa e errei. Não foram. Nem nunca irão. O problema é este. Se calhar nunca perceberam que erraram. E erraram duplamente.
Erraram porque em ciência não se escondem trabalhos e se não concordarem com eles, os trabalhos apresentam-se e publicam-se na revista de Ordem dos Médicos ou noutra revista equivalente da pediatria ou o que seja. Isto é o primeiro ponto. E o segundo ponto, mas que ética é esta de quando há, de facto, necessidade de haver dissenso e discussão, esconder as coisas debaixo da mesa, em nome de quê? Das relações políticas com o poder, da Ordem dos Médicos? Em nome disso? Por amor de Deus! Perante uma pandemia? Mas o que é isto? Que gente é esta? Percebe? Portanto, chamar as coisas pelos nomes. Odelino, desculpe lá. Não estou a ouvir. Nós só podemos ouvir e agradecer. É que eu via o professor Adelino, que parecia que estava a falar, mas não tem o microfone ligado. É que não se ouve o que está a dizer. Ou eventualmente. Eu estava só a agradecer esta mensagem final. Pois, mas não se Obrigado. ouvia, de facto. Obrigado. Eu penso que não, professora Maria de Jesus, eu não vejo mais ninguém, de maneira que Não. reitero o meu agradecimento ao professor Manuel Silvério Marques por nos ter trazido toda esta, digamos, análise tão profunda e a discussão que se lhe seguiu. Mais uma vez, muito obrigada e diria que no próximo dia 8 de maio teremos a nova conferência, desta vez sobre direitos humanos e diversidade cultural, para uma ética intercultural. E vamos ter como conferencista o professor Acílio Estanqueiro Rocha. Agradeço a todos também que quiseram estar connosco hoje, neste dia, preferindo gastar estas horas, não é gastar, ocupar estas horas para ter tido a oportunidade deste conhecimento e deste diálogo, e cá estaremos com todos os que quiserem também voltar no dia 8 de maio, e mais uma vez, professor Silvério Marques, muito obrigada por Obrigado, Bel, pela paciência. Bem haja, Manuel. e pelo texto que nos facultou e que poderemos voltar a ler e reler e repensar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Maria de Jesus. Muito e obrigada, a todos professora. um bom feriado e, porventura, se possível, um bom fim de semana prolongado.